Um bom dia, amados irmãos, e um feliz sábado para todos. Mais uma vez estamos aqui nessa manhã para trazer uma pequena mensagem de Deus. Eu espero que neste momento o Espírito possa estar me usando para transmitir aquilo que é o seu desejo para mim e para você que está me ouvindo aí do outro lado do vídeo. Eu queria hoje ser bem breve e queria ler 2 versículos só que todos conhecem na Bíblia. O primeiro versículo ele diz assim: foi uma ordem de Cristo enquanto ele estava aqui neste mundo, prestes a deixá-lo, quando ele comissionou os seus apóstolos a dar a sequência à sua obra, que era ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho, o evangelho dele. Por que Jesus, você já parou para pensar por que Jesus deixou essa ordem? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Porque Jesus sabia, na sua onisciência, isso foi há 2023 anos atrás, ele sabia que só a palavra dele, só os ensinamentos dele poderia nos levar a uma outra condição, em um outro texto que também se encontra na Bíblia, que é: eu vim para que tenham vidas e vida e abundância. Então esses 2 versículos, eles estão em comunhão um com o outro. Primeiro, nós precisamos receber a palavra de Deus. Pregai o evangelho. Pregai a quem? A todos. Este evangelho, pregai este evangelho, esse evangelho de amor, esse evangelho que Jesus deixou para nos ensinar a termos o segundo versículo que eu li: vida e abundância. Meus amados, meus irmãos, eu, por exemplo, tenho 60 anos de idade. Há aí quem tenha 90, 100, 110 anos de idade. Eu pergunto a vocês, né, que estamos aí nessa geração do último século para cá, qual foi a época em sua vida em que você poderia dizer assim: a situação do mundo está boa? Nunca houve. Nunca houve. Entra governos e sai governos. Quando eu falo governos, eu não estou falando somente do governo brasileiro, eu estou falando do governo mundial. Entra governo e sai governos e nós estamos sempre na mesma. Entra governos e sai governos. As desigualdades sociais são as mesmas. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais miseráveis, sendo que a porção dos pobres são muito maiores do que as dos bem providos. Isso é no mundo inteiro. Mas eu pergunto como? Se Jesus falou que ele veio para nos darmos vidas e vidas em abundância,
Aí poderemos até questionar, mas Jesus nos prometeu isso. O problema, meus irmãos, é que as pessoas leem isso na Bíblia, não param para meditar, não param para dar credibilidade, para viverem esses dois versículos. E aí terem essas duas promessas de Deus concretizadas em suas vidas. No princípio, lá nos primórdios, lá no início, era Deus que dirigia o mundo. Depois que começou lá o período dos monarcas, né? Dos reis, e aí vieram hoje, nós estamos hoje nos parlamentos, no período parlamentares, as coisas foi piorando. Por quê? Porque nós deixamos o homem governar o homem. E Jesus disse claramente que nesse mundo não teria um justo sequer. Um justo sequer. Temos sim pessoas que tentam ser justas, buscam a santidade, mas justo sequer não temos. Então, nós queremos lutarmos por direitos melhores em nossas vidas, é uma luta em vão. É uma luta em vão, porque quem nos governa, quem dá as cartas nesse mundo, são os nossos governantes. E nós vemos aí a corrupção. Não tem fim. Não tem fim, não só no Brasil, em qualquer lugar. Isso aí são as ganâncias, é o pecado. Essas pessoas, elas são dominadas por um espírito contrário à proposta de Deus, um espírito satânico, em que as nossas armas humanas não têm condição de lutar contra elas. Por isso Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho, porque o evangelho de Jesus é a única coisa que pode nos trazer salvação, que pode nos trazer prosperidade, que pode nos trazer uma vida sadia, que pode nos trazer paz no coração. Porque a partir da hora que você não está faltando alguma coisa em sua casa, não tem paz na sua casa. E Jesus, ele nos promete isso, ele fala. O salmista fala: já fui jovem, agora sou velho, e posso dizer que nunca vi um servo de Deus passar por necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um servo de Deus. E é isso a proposta de Jesus. Deixarmos de lado de acreditarmos em homens e passarmos a acreditarmos nas promessas de Deus, que é de nos dar vida em abundância. E isso, meus irmãos, só tem um jeito: é deixarmos Deus no controle de nossas coisas. Eu tenho vivido essa experiência e conheço muitos outros que têm vivido essa experiência, mas parece que as pessoas desse mundo estão com a mente cauterizada e não enxergam isso, ficam aí debatendo
chega em época de política, se gladiando, guerreando umas com as outras, achando que o candidato dele vai resolver a situação, que o candidato do outro vai resolver. É tudo ali, eles estão todos ali, infelizmente, dominados pelo espírito de discórdia. Porque é isso que Satanás veio fazer. Ele veio se opor a toda a palavra de Deus. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Satanás já estava nesse mundo. Ele escutou Jesus falando isso. Ele falou, você vai dar abundância? Eu vou te mostrar se eu vou dar abundância. Eu vou causar um espírito de contenta. Eu vou pegar os governantes, eu vou espalhar a corrupção nesse mundo. E meus irmãos, contra isso, nós temos que entender, nós não temos como brigar. Você vai continuar acreditando em mentiras, satisfazendo o seu ego com mentiras que não vão ser realizadas. E volto a dizer, nós só vamos ter uma vida feliz, grata, tendo seu pão na sua casa, se nós esquecermos, deixe esses governantes para lá. Jesus prometeu que nada afetaria aquele que segue a sua palavra. Jesus prometeu, precisamos crer nisso. E eu creio em nome de Jesus. E hoje eu vim trazer essa mensagem para vocês. Vivamos a nossa vida para Cristo. E Ele vai derramar sobre nós as bênçãos necessárias que possamos viver uma vida tranquila aqui nessa terra. Jesus não prometeu, Ele nunca disse que nós só teríamos vida boa na eternidade. Ele não disse, ele disse que nós teríamos uma eternidade, aqueles que o aceitassem como seu Senhor e Salvador. Ele disse isso, mas ele não disse que enquanto nós vivêssemos aqui, nós teríamos uma vida desgraçada. Ele disse que nessa vida nós teríamos aflições, mas como ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Como? Andando em seus ensinamentos. Porque Jesus veio aqui no ministério de 3 anos justamente porque ele sabia que esse mundo estava estragado e que só as palavras dele, que foi dada a ele pelo Pai, poderia nos trazer conforto para enfrentarmos essas desgraças diabólicas que estão ao nosso redor. A única arma que nós temos é ouvirmos a mensagem do Cristo. E aí nós não estamos ouvindo, nós vivemos aí ilusoriamente, achando que as coisas vão se resolver. Sabemos que nossos governantes aí, eu votei, você votou, mas está tudo dominado. Até pessoas de Deus que se diziam que se diziam servos de Deus, líderes religiosos, estão enfiados nisso aí, porque a palavra fala que muitos que dizem Senhor, Senhor, que proclamam a palavra de Deus, seriam lobos. Jesus deixou isso escrito, então não acreditem nisso. A palavra de Deus fala que nós não devemos nos assentar nas mesas dos escarnecedores. A política mundial hoje, é uma mesa, uma grande mesa lotada
lotada de escarnecedores em volta, eles estão governando o mundo. E nós não podemos entrar nesse tipo de governo. Devemos voltar ao primeiro amor, devemos voltar no início, aonde Deus dirigia o seu povo. Devemos voltar lá no Éden, quando Deus falou com Abraão, quando Deus falou com Adão: eis aí a terra, dela comereis, a terra lhe dará frutos, sementes. No início, Adão não precisava nem de plantar. Nós temos um Deus maravilhoso, mas nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Essa mensagem que eu estou trazendo hoje, eu acho que é a única mensagem que nós temos nessa vida que possa nos trazer esperança de uma vida melhor. E pode ter certeza, se você aplicar essa mensagem em sua vida, deixar de lado essas promessas mundanas e apegar-se às promessas da Bíblia, sua vida vai melhorar. Você pode não se tornar um milionário. Para que ser milionário? Daqui a pouco nós estamos partindo desse mundo. Para que ser milionário? Para que ter muita coisa? Vai tudo ficar por aí. Ah, mas eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos. E quem falou que eles vão ter tempo de desfrutar isso? Pela palavra da Bíblia, pelas profecias bíblicas, para quem as lê, para quem estuda, sabemos que o tempo está se findando. Então, meus amigos, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje. Se você está sofrendo, e todos nós estamos, se você está passando por dificuldades, né, por causa desse mau governo que nós temos aqui no mundo, se você está com problema em seu casamento, se você está com problema com seus filhos, porque hoje esse governo mundial ele é tão diabólico que ele está impregnando doutrinas completamente contrárias às doutrinas da Bíblia. Ele está colocando em cima do sagrado, que é a Bíblia, heresias. E nós estamos, as mídias também é outro ponto que está sendo usado pelo diabo. As mídias estão colocando, né, nas mentes das pessoas, dizendo que o pecado não existe, que nós somos livres, que nós somos libertos, sendo que a palavra de Deus em Gálatas 5, ela diz ali tudo que é pecado e o tipo de pecado que não vai deixar você ter uma vida feliz, uma vida infeliz. Ou seja, uma vida infeliz, e você não vai entrar no reino dos céus. Mas as mídias estão todas corrompidas. Então, meus irmãos, se você é um cristão, estude a Bíblia, passe a viver. Vocês vão ver a diferença. Você vai ver que o mundo lá fora é um e o mundo na sua casa, no seu coração é outro, independente das circunstâncias. Deus é Deus provedor. Ele não depende, ainda que o governo seja o pior possível. Se Deus estiver no seu coração, no seu lar, se você tiver conhecimento dessa palavra, nada pode te atingir. Conforme eu disse, você pode não ter uma vida abastada, mas não vai te faltar nada. Precisamos nos desprendermos dessa vida material e precisamos entrarmos na vida espiritual. Vimos aí tantos jovens aí nas drogas. Que futuro vai ter? Casamento acabados,
né, coisas erradíssimas que são contrárias às palavras de Deus, que eu não posso me falar aqui, senão vai falar que eu posso até ser processado, mas aí não é eu que estou falando, é a Bíblia. Então tem que pegar a Bíblia e levar a Bíblia para o tribunal lá e mandar julgar a palavra de Deus. Mas é uma pura verdade. Pessoas que vivem à margem da palavra de Deus vivem uma vida infeliz. Então, meus irmãos, é o que eu queria dizer para vocês hoje, essa palavra que eu tenho. Vamos deixar Deus governar as nossas vidas. Eu tenho certeza, se você que está me ouvindo do outro lado desse vídeo, seja cristão, seja espírita, seja budista, seja pentecostal, neopentecostal, seja o que for, que a Bíblia ela é conhecida em todo lugar. Se você que está me ouvindo aí e está sendo tocado nesse momento, comece a estudar a palavra de Deus, faça um teste, eu estou te desafiando, faça um teste, comece a viver a plenitude da palavra de Deus. E se você for casado, depois daqui um mês, 2 meses, olhe para dentro da sua casa. Mesmo que você esteja agindo, seu marido não está, seus filhos, ore por ele. E você vai ver que as coisas vão mudar. Mudam. Deus começa a dominar a sua casa. Mais uma vez eu peço, esse meu canal é um canal pequenininho. Eu sou muito pequenininho em relação a esses líderes religiosos cheios de palavras eloquentes, mas que são verdadeiros lobos. Você vê que aqui eu não falo nem dinheiro, não falo nada. Mas o que eu estou falando aqui, apesar de não ter palavras eloquentes, eu estou falando aqui com amor. Estou falando aqui da palavra de Deus. Tem esse canal pequenininho, me inscreva nesse canal para você receber essas mensagens. Tem aí o botão de inscrever, aperte aí, escreve. Ouça essa mensagem até o final e depois compartilhe com outras pessoas. Nós estamos precisando de mudar os nossos conceitos de governabilidade. O nosso governo tem que ser dirigido por Deus. Só assim nós vamos sair desse engano de acharmos que alguém vai resolver os nossos problemas a não ser Deus. Que vocês possam ter uma grande manhã. E hoje também eu queria aproveitar para deixar um recado e um convite aqui. Eu, por exemplo, sou da cidade de Rio Novo, Minas Gerais. Hoje nós teremos um trabalho evangelístico lá no bairro da Cerâmica, na pracinha ali, às 5 horas da tarde. Nós vamos para lá pregar essa palavra, o que eu estou fazendo aqui, nós estamos fazendo de bairro em bairro. Né? A Igreja Pentecoste do Brasil, nós vamos estar ali hoje com o presbítero Gerson pregando uma palavra. Então eu convido a todos ali do bairro Cerâmica que possam estar me assistindo agora, para que 5 horas da tarde nós nos encontremos ali na pracinha do bairro Cerâmica e nós vamos ouvir ali, nós vamos ter um momento de adoração a Deus, pedir a Deus para que essa situação mude, né, na nossa vida, pedir a Deus para nos dar direcionamento, pedir a Deus para que nunca nos falte o pão, pedir a Deus para que consagre as nossas vidas. Então eu convido os moradores do bairro lá
para que estejam lá conosco de 5 às 6 da tarde, nós vamos estar lá, né? Eu me propus, enquanto eu vivo e estiver, eu quero trabalhar na obra de Deus, eu vou estar sempre aqui, quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser, não ouça, mas eu peço a você que se está ouvindo, apesar da minha pouca instrução, conforme eu disse, eu não sou nenhum pregador, porque quanto mais eloquentes são esses homens, mais eles se envolvem, eles estão levando as pessoas a uma Bíblia que eles estão escrevendo. Eles não levam as pessoas à Bíblia primitiva. Eles escrevem uma outra Bíblia para vocês, para outros fins, e vocês sabem o que eu estou dizendo. A igreja foi feita para servir e não para ser servida. Esta é a igreja que devemos adentrar. Essa é a igreja que nós devemos fazer parte. Uma igreja que serve para servir, que existe para servir, não para ser servida. Mais uma vez eu peço, inscreva-se nesse canal exclusivamente cristão. E compartilhe essa mensagem para que possa chegar em outras pessoas. Tenham todos um bom sábado, em nome de Cristo Jesus. E mais logo, às 5 horas da tarde, para aqueles que moram aqui na cidade de Rio Novo, Minas Gerais, nós estaremos na Pracinha da Cerâmica para fazer lá uma adoração a Deus e levar uma mensagem de paz, de esperança para todos. Fiquem todos com Deus.